Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcelo Gimenez. Gravar um vídeo aqui para o canal Marcelo Gimenez Falando Sério. Uma noite bastante chuvosa, vocês estão ouvindo aí ao fundo o barulho da chuva. Mas isso só faz tornar a noite mais triste, né? Hoje nós já passamos de 255 mil mortos nessa pandemia do coronavírus no Brasil. Estamos acima de 1.000 mortes por dia há vários dias. Faz um ano que essa crise começou. Em um ano, o Brasil não conseguiu se organizar. Não conseguiu estabelecer uma união entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Não conseguiu definir um padrão de procedimento. Não fez as testagens em massa, como foram orientados a fazer. Temos ainda um presidente que luta contra todas as ferramentas conhecidas para evitar a propagação do coronavírus. Ele é contra a máscara, ele é contra o isolamento, foi contra as vacinas, agora quer dizer que não, mas era contra, até apelidou as vacinas. Falou que nós não seríamos cobaia. Isso atrasou todo o processo e hoje nós estamos aí. Segundo lugar do mundo com o maior número de óbitos. Isso não é coincidência. Isso é fruto de uma bagunça, de uma desorganização, de uma incompetência muito grande. E a população parece que está se acostumando com isso, exceto aqueles que perdem os seus entes, aquele que perde, que vê ali o familiar morrendo, sufocado sem oxigênio nos braços, sem poder fazer nada. É o profissional de saúde que vê o paciente morrendo ali, agonizando, pedindo pelo amor de Deus, e o profissional de saúde fica de mãos atadas. E esses aí estão sentindo bastante. De um modo geral, uma grande parcela da comunidade ainda fica defendendo políticos e não ajudam nesse coro de pressionar desde o vereador da sua cidade até o presidente da República para que eles achem uma solução, para que eles se organizem, para que eles parem de disputa política num momento desse. O que nós vemos são ações descontroladas, desorganizadas, cada prefeito querendo fazer do seu jeito. Um fecha às 18, um fecha às 20, outro fecha às 23. Ninguém sabe o que fazer. Sofre pressão da comunidade. Governador de estado, um quer fechar tudo, outro não quer fechar nada. Um quer fechar, mas na hora que vem pressão de segmentos da sociedade, ele abre. E o governo federal, já coloquei o meu posicionamento em relação a ele. Então, o problema só tende a piorar. Só tende a piorar. Olha, pessoal, eu não consigo entender como que um governo que tem tanto militar, como é o governo federal, ele não consegue gerenciar essa crise. Porque o militar, ele sabe fazer isso. Ele sabe gerenciar a crise. Ele estuda muito, ele tem muita formação de gerenciamento de crise. Então eu queria explorar com vocês essa questão um pouco sobre essa ótica para a gente entender a bagunça em que o Brasil entrou. Quando você tem uma crise, seja ela qual for, a primeira coisa é você identificar a crise, onde ela está. A nossa crise está no Brasil inteiro, ela já está identificada, é o vírus. Muito bem, então ela está identificada. O que fazer agora? É montar o gabinete de crise. No caso de uma crise nacional dessa, esse gabinete de crise tinha que estar em Brasília, no Ministério da Saúde. Quem estaria nesse gabinete de crise? Técnicos, pessoas que entendam do assunto. São essas pessoas que vão trabalhar as informações e propor as soluções.
E caberia aos políticos, aquele que assume o papel do gerente da crise, poderia ser o ministro da Saúde ou qualquer outra pessoa indicada pelo presidente, cabe a ele, em conjunto com os governadores de estado, em conjunto com os prefeitos, tomarem as decisões. Por não existir esse formato, ou por tentarem fazer um formato distorcido disso, é que o Supremo Tribunal Federal, no início da crise, ele interveio e falou que o governo federal não podia suprimir a participação de estados e municípios e tomar decisão sozinho. Foi isso que o Supremo decidiu. O Supremo nunca falou que o governo federal não poderia fazer nada. Mas aí já foi tudo distorcido e ficou como se o Supremo tivesse dito que o presidente não poderia fazer nada. Não era isso. E a estrutura do SUS, ela é feita para funcionar dessa forma, com a participação de municípios, estados e União. Se tivesse sido feito isso, nós estaríamos numa situação muito melhor. Porque o que nós temos pela frente, a equação que nós temos que resolver, ela é difícil de ser resolvida. Ela não se resolve com a vontade de um ou de outro. Nós temos que evitar a propagação do vírus, e isso se faz com a vacinação, isso se faz com o isolamento social. Para se fazer o isolamento social, muitas vezes tem que se fechar a cidade, mas isso não é bom também. E o comércio, como que as pessoas vão sobreviver? Então é uma equação difícil de ser resolvida. Você não consegue resolver isso dentro desse ambiente caótico instalado nos governos brasileiros, governo federal, estadual e municipal. Não consegue, não vai dar uma resposta adequada para a sociedade. E ninguém está errado nisso aí. Não dá para condenar o comerciante, aquele que precisa trabalhar, o profissional liberal. Não dá para condenar por ele querer isso. Como também não podemos condenar aquele que quer que haja uma interrupção da propagação do vírus por meio do isolamento social. Então nós temos essa equação super difícil para ser resolvida. Com essa bagunça instalada, não se resolve. Vou falar rapidamente sobre a estrutura do SUS, que se tivesse sido seguida, nós teríamos caminhado muito mais do que se caminhou. Nós estaríamos numa situação muito mais confortável da que nós estamos. Eu vou fazer isso no segundo vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo. Até daqui a pouco no próximo.